Portanto, havia uma enorme hipocrisia com relação à usura. Quando alguém, como na peça, utilizava o conceito de usura como algo depreciativo, chamava os senadores de usurários, era um xingamento médio, porque usurários eram todos os ricos que não se sujeitavam a uma proibição que era considerada tola por todo mundo, exceto pela Igreja. No entanto, era uma referência moral que ainda subsistia, e é claro que quando Timon antagoniza abertamente a usura, e o faz várias vezes ao longo da peça, isso casa bem com essa generosidade excessiva que ele apresenta, essa desproporção entre o que ele dá e o que ele recebe, tal como se ele estivesse, inclusive, produzindo um efeito curioso. É uma espécie de Shylock ao contrário, não é alguém que cobra abusivamente de outro uma dívida, mas alguém que paga de forma exorbitante, querendo com isso, sem o dizer, ser titular de um crédito que, na verdade, não foi objeto de acordo com a outra parte. No entanto, é algo, enfim, é um nervo sensível da sociedade da época, que é uma sociedade marcada pela escassez de moeda, pelas relações interpessoais de troca que substituem ou que se tornam um remédio para escassez de meio circulante, de meio de troca. O dinheiro é escasso, não apenas porque as pessoas são pobres, mas porque o instrumento de pagamento não está presente. Portanto, créditos e débitos são coisas muito presentes na realidade cotidiana das pessoas. Esse uso da linguagem do comércio e da economia para potencializar as relações humanas, nessa peça em particular, tem um dos seus momentos mais interessantes. A trama se encaminha para um fim trágico, quando, de alguma forma, Timon vai precisar do seu crédito, esse crédito que ele julga possuir com relação a seus amigos. Mas não é um assunto, não é algo que se deva tomar a ingratidão a valor de fácil, como não se tem um olhar ingênuo sobre a ingratidão aqui. Acho que Shakespeare está absolutamente consciente que o dinheiro compra o amor verdadeiro, como nós todos sabemos. E também sabemos que o amor verdadeiro é eterno enquanto dura. E isso também não se discute. O problema desta peça é que o dinheiro acabou. E no momento que o dinheiro acaba, Timon é confrontado com um problema de liquidez. Diante de seus amigos, ele tem dívidas, despesas, e no seu balanço é preciso fazer liquidez com seus ativos, com seus créditos. Igualzinho Lehman Brothers, igualzinho Ike Batista. É preciso agora apresentar colateral, ativos para fazer frente a dívidas. Num momento onde ele parece que sofre uma corrida, e nesse particular o personagem é um retrato muito bacana dos banqueiros que faliram em 2008. Na Inglaterra isso seguramente tinha mais apelo do que aqui. Mas ele, Alcebiades e também Coriolano são pessoas que vão cobrar esses créditos. Não há um Banco Central que dê liquidez com base nesses créditos de forma ilimitada, como foi feito com os bancos na Inglaterra, e aí distorce o drama e desequilibra o balanço das coisas. Não há esse personagem salvador e, portanto, também não há mais a economia do favor própria dos tempos do feudalismo. Não há misericórdia como o elemento que, enfim, pode o perdão de dívidas que ocorre na reciprocidade da economia de favores. Tanto Coriolano como Alcebiades e Timon pretendem das suas contrapartes uma espécie de quitação
de suas dívidas em razão desses créditos. O assunto se torna comercial, não há um contrato. Não há que falar em ingratidão, já que não houve contrato, não houve empréstimo, não houve usura. Se não houve, se o personagem não penetrou no mundo novo das relações contratuais e de mercado, ele é atropelado. Não se trata de ingratidão, é a letra do contrato. E ela, às vezes, é cruel com a velha ordem que não está acostumada com essa lógica. Timon, Alcebiades e também Coriolano são banidos de diferentes maneiras, mas são devedores inadimplentes. Eles, por causa disso, não cabem nessa sociedade, vão para fora dos seus muros, vão antagonizar a sociedade, cada um à sua maneira, mas são agora outsiders. Como a peça se encaminha para o seu fim? Tem três alternativas. A primeira é a história tradicional e popular na época, que é a história de vingança. O personagem recobra suas forças, ele retorna às origens, à terra, descobre ouro de volta enquanto cavava raízes, voltou às suas raízes e descobriu o ouro novamente, e aí poderia ter início um drama de vingança. E ele parece que vai engatar aqui e ali quando Timon colabora com Alcebiades no seu desejo de derrubar o sistema. E claro que tem uma história fácil, e essa história é fácil de pegar. Alcebiades de fato derruba o Senado, ou parece que vai derrubar, e acaba absorvido e cooptado, que é a segunda possibilidade. O dinheiro corrompe, e essas forças políticas, de um lado como do outro, são, no fundo, todas corruptas, e elas querem o poder pelo poder. Alcebiades acabou absorvido, é outra referência fácil e está presente no desfecho dessa peça. Agora, a terceira é a mais inquietante de todas, que é o destino do personagem central, que veja, é uma tragédia, mas é a tragédia com o menor número de cadáveres de todo o cânone, só tem um. E mesmo assim é um suicídio que ocorre de forma que ninguém vê. O personagem simplesmente desaparece, fala da sua tumba perto do mar, de uma forma, enfim, romântica e evasiva, e é um suicídio que tem uma enorme carga de pessimismo e mal-estar, como se o próprio personagem tivesse renunciado a qualquer forma de redenção. Ele não quer a vingança, quer um pouco, mas também não está se ligando muito. Se o Alcebiades vai ser um corrupto igual aos outros ou não, também não é assunto dele. Ele está sozinho, ele não tem família, já quitou suas obrigações com os seus empregados, com Flávia, que foi vê-lo, e tudo bem, deu um dinheirinho para ela e resolvido. E ele sai de cena como um ninguém, como alguém que se absteve de participar do futuro, do que se inaugurava a partir dali, exatamente como os personagens da velha ordem, naquele momento, quebravam financeiramente, desapareciam como protagonistas, como personagens, e eram absorvidos pela engrenagem impessoal do mercado, que deixava para trás todos os elementos de tradição que o personagem representava. É de uma melancolia, de um pessimismo extraordinário, porém tão inquietante, que acho que deixou perplexas as audiências originais, até mais recentemente, quando essa história toda adquiriu um significado diferente, mais contemporâneo. O personagem final
dá para pensar que, será que morreu mesmo? Enfim, desapareceu, como desapareceu a ordem que ele representava. É isso. Gustavo, muito obrigada pela participação. Foi maravilhosa e espero que os nossos usuários gostem também. Eu que agradeço. É um privilégio. Obrigada.